Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso vídeo vai tratar sobre Neymar, mas nós não vamos falar, de nada relacionado aí às suas aventuras no chamado mundo árabe ou qualquer outra coisa acerca, das decisões ou futuro que o aguarda, né? Tampouco vamos colocá-lo aí na perspectiva histórica, coisa que nós já fizemos, temos um vídeo específico sobre ele, se ele é o maior jogador brasileiro desde Pelé, né? Algo que foi aventado muito forte na mídia, e tem um vídeo específico em que uma conversa com o meu querido amigo Vinícius Chaer, fica para você a dica, né? Ao final deste vídeo vai aparecer justamente esse vídeo do tamanho do Neymar histórico. Mas este vídeo, o propósito específico deste vídeo vai ser acerca da temporada 2015, né? Temporada 2014-2015, ano corrido de 2015, né? Nós temos a dificuldade, né, aqui no Brasil, nosso calendário ele é anual, mas em todos os grandes países do futebol a temporada é por temporada, né? Final de agosto até finalzinho de maio, comecinho de junho, eventualmente. Então, os números que eu vou apresentar para vocês, que eu vou falar, são referentes. Eu vou conseguir um recorte específico, número de gols barra assistências ao longo do ano, mas no mais, a maioria dos números vão ser ao longo da temporada 2014-2015. Eu vou deixar para vocês todos os links e possíveis para vocês consultarem, né? Então a pergunta desse vídeo é se o Neymar foi o melhor do mundo em 2015, quando a premiação foi entregue, salvo engano, não me lembro se era dia 11, dia 16, era comecinho de janeiro, né, de 2016, mas o anúncio dos candidatos finais, né, foi em dezembro de 2015, acho que dia 9 de dezembro, né, comecinho de dezembro de 2015. Então a pergunta é se o Neymar foi o melhor do mundo em 2015, como nós temos um vídeo também acerca do Edmundo em 1997, né? Então a ideia é mais ou menos a mesma, é fomentado da mesma forma, né? Dizia-se aqui no Brasil, e muitos repetem isso até hoje, né? Inclusive gente séria, repete que o Edmundo foi o melhor jogador do mundo no ano de 1997 e que se fosse permitido, né, concorrer à bola de ouro, ele teria vencido, poderia ter vencido, deveria ter vencido, na pior das hipóteses, deveria estar entre os três finalistas, tá? Então, nesse vídeo, que é um dos primeiros do canal, também um complemento a esse, vai aparecer na descrição para vocês. Edmundo foi o melhor do mundo em 97. Então, é mais ou menos a mesma pegada. Eu percebi, descobri recentemente, né, que entre muitas fake news que são espalhadas, há também muitas teorias, né, reescritas de história, né? Falei esses tempos acerca de uma suposta notícia de que Rogério Ceni, né, que foi um grandíssimo goleiro, sem a menor dúvida, né, e maior goleiro artilheiro de todos os tempos, mas começou a circular uma história de que ele teria ficado em 11º lugar na lista da Bola de Ouro de 2005, né? Então, para um goleiro que joga no Brasil ficar em 11º lugar na Bola de Ouro seria, de fato, um dos maiores feitos de todos os tempos, né? Porque além da barreira geográfica, vamos dizer assim, né, que interfere aí no resultado, né? O fato de você não jogar na Europa. Além disso, a posição de goleiro, né? Que de fato já é muitíssimo complicado para ter um goleiro concorrendo, quiçá disputando entre os três e vencendo. Nós temos um vencedor na história, que foi o Lev Yashin, em 1963, e alguns concorrentes, né? Como Manuel Neuer em 2014, Oliver Kahn em 2002, mas é um feito absolutamente raro. E começaram a espalhar essa história, né? Inclusive o pessoal começou a entrar nos arquivos da Wikipedia, por isso sempre saliento para vocês o cuidado que devem ter quando vai pesquisar números estatísticos. Os números que eu vou colocar aqui para vocês são verificáveis, né? Inclusive com os jogos, todos eles descritos, do canal Transfer Market, né? Foi o que eu achei melhor exposto, não o único, mas o melhor exposto para você procurar e confirmar todos os números que eu venha a citar para vocês aí.
né? O pessoal indo editar, enfim, parece que agora arrefeceu. Mas se alguém falar para você, você vê em algum lugar, por favor, me ajudem a espalhar com essa fake news sem vergonha. Some-se a fake news, o revisionismo histórico, né? O revisionismo, a tentativa de reescrever fatos históricos é muito complicado, expande muito, né? Eu estou tratando aqui apenas de futebol, mas expande muitos lados aí da sociedade. Um dos temas que eu tratei sobre revisionismo foi das bolas de ouro do Pelé, né? Se o Pelé teria ganhado 7 bolas de ouro ou quantas ele teria conquistado. Fica também a dica desse vídeo para você acompanhar, né? O que ali é um exemplo claríssimo do que é a revisão histórica ser tratada como fato. É um perigo, é completamente uma desonestidade intelectual real quando é feito isso. E não se assustem se, e porventura, o Messi vencer a sua 8ª bola de ouro, que eu acho que o Haaland deveria vencer, estou colocando aqui minha opinião. Se porventura o Messi vença, a imprensa brasileira vai dizer que ele superou o Pelé. Que o Pelé, quando ele morreu, foi o que mais se colocava, né? Pelé ganhou 3 Copas do Mundo, fez tantos gols e venceu 7 bolas de ouro. Ele não venceu 7 bolas de ouro, tá bom? Então veja esse vídeo para entender por quê e como que surgiu essa história. Outra, né, só para fechar, agora o Ronaldo Fenômeno deu uma entrevista aí para o Galvão Bueno dizendo que em 2006, né, na Copa 2006, o Brasil jogou muito melhor, palavras dele, muito melhor do que a França naquele dia, né? E que foi por um acidente, um erro, um gol bobo que a França passou. Isso é desrespeito, além de desonestidade intelectual, é desrespeito com as pessoas, né? Todo mundo viu aquele jogo, é um desrespeito a começar por um grande amigo dele, o Zidane, né? O Ronaldo dizer que a França foi muito inferior ao Brasil naquele dia e foi um gol bobo é um desrespeito, em primeiro lugar, ao colega dele que naquele dia fez provavelmente a maior atuação individual da história das Copas, né? Ao lado do Maradona contra a Inglaterra em 86. Então, este vídeo, ele nasce também disso. Essa mistura aí do que foi dizer que o Rogério Ceni ficou entre os 11, que o Brasil jogou melhor que a França, que o Pelé tem 7 bolas de ouro, que o Edmundo foi o melhor do mundo em 97. Está sendo colocado aí, sobretudo pelos mais novos, de que o Neymar foi, na verdade, o melhor jogador do mundo em 2015, que a FIFA, né, manipulação e favorecimento, que o Messi é privilegiado, acabou ganhando, né? Eu fiquei sabendo a primeira vez, e depois eu fui vendo na internet que isso é recorrente, eu fiquei sabendo a primeira vez de um dos meus alunos, que eu dou aula, né? O Enzo chegou para mim e falou isso, né? Porque aquela bola de ouro do Messi foi roubada, né? Eu imaginei que ele fosse falar de 2010, né? Porque eu já disse isso, tem o nosso vídeo aqui, se Messi e CR7 mereceriam tantas bolas de ouro. Quando eu fiz, o Messi ainda tinha 6, né? E de todas ali que eu analiso, tanto do CR7 quanto do Messi, eu coloco uma para cada um que eu acho as mais questionáveis. Eu não acho absurdamente, não acho nenhum absurdo que eles tenham vencido Messi em 2010, Cristiano em 2013, porque o que eles apresentam e apresentaram ao longo de década e meia sempre os fez digno de serem os dois principais candidatos. Mas que nestes 2 anos específicos, sim, num cotejo, num comparativo com dois jogadores específicos, Wesley Sneijder e Franck Ribéry, foram os anos em que, de fato, se eu votasse ali, eu teria colocado outros, né? Mas eu imaginando, então, que o Enzo vinha com isso. Mas não, o Enzo falou que em 2015 a bola de ouro do Messi foi roubada. E aí eu rapidamente falei para ele, cara, você está viajando, viajando forte. Porque eu posso dizer para vocês, pessoal, muitas coisas que eu falo, a maioria das coisas que eu falo nos vídeos, grande parte, é de cabeça mesmo, né? Vocês veem que eventualmente eu erro algum dado, troco, né? Esses tempos aí, falei que o Brasil decidiu a Copa de 50 num triangular, né? Tem atos falhos, né? Tem erros de momento e às vezes algum dado eu confundo mesmo. Porque eu tenho muita segurança nas coisas que eu falo, sobretudo porque eu li, estudei, vi muita coisa.
reconheço também que às vezes a gente relaxa nesse sentido, né? Então, para esse vídeo especificamente, eu fiz questão de buscar coisas que eu não lembrava ou que não tinha certeza, confirmação ali, tá? Então, eu posso dizer, na verdade, para vocês que essa temporada de 2014, 2015 foi provavelmente a temporada que eu mais acompanhei do Barcelona, do Messi, né? Pelo período que eu estava vivendo e a época, como eram as coisas na internet, as coisas na televisão, confluiu muito bem para que eu acompanhasse de muito perto aquilo. De fato, o Neymar jogou muita bola naquele ano, né? Como praticamente toda a sua carreira no Barcelona, sobretudo, ele jogou muito bem. Ele sempre jogou muito bem. Ninguém pode negar isso, né? E naquele ano, em termos numéricos, na combinação de gols marcados, gols mais assists e títulos, talvez tenha sido o melhor ano dele. Mas a primeira pergunta que eu faço para vocês é: vocês acham que aquela versão 2014-15 do Neymar, no ano em que ele completa 23 anos, né? Fevereiro ele faz aniversário, portanto, fevereiro de 2015 ele completou 23 anos. Vocês acham, de fato, que aquela foi a melhor versão do Neymar? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Vamos responder ao final do vídeo, eu dou uma pequena pincelada sobre isso. Mas então vamos lá. 2014, 15, ano calendário de 2015. Vamos lembrar o seguinte, né, que para ano calendário de 2015, o Messi fica fora, salvo engano, de meados de setembro a meados de novembro, né? Acho que foi isso. O Messi fica fora por lesão, acho que foi no joelho. E temporada 2014-2015, lembremos que o Luizito começa mais tarde. Quando da Copa do Mundo aqui no Brasil, o Luizito, né, foi expulso lá pela mordida ali no Chiellini. Ele teve duas suspensões aplicadas pela FIFA. Uma, 4 meses e banido do esporte, né? Então, isso, a Copa é em junho, então necessariamente até o final de outubro, né? Virar de outubro para novembro de 2014, ele não poderia fazer nada relacionado ao futebol. Se ele quisesse entrar no estádio, teria que ser como torcedor, né? Ele não podia fazer parte do time, ele era afastado, inclusive, de treinamentos, ele tinha que fazer a parte física, né? Que o Barcelona contrata ele depois da Copa, tudo separado, né? E a segunda suspensão específica foi de competições relacionadas à Federação Uruguaia, né? Que responde à Conmebol, que responde à FIFA. 9 jogos, portanto, quer fossem amistosos, mas acho que era especificamente a competição, né? Então, eliminatórias e Copa América. É por isso que, na frente nós vamos falar, ele não jogou a Copa América de 2015, porque ainda estava por cumprir, né? Os 9 jogos, creio eu que somente a partir da temporada 15-16 é que ele pôde voltar a atuar pela seleção uruguaia, né? Então, o Neymar dos três, falando do trio do Barça, foi o único que atuou, ou que esteve apto aí, né, a atuar ao longo de todo esse período, né, em análise. Naturalmente que o Neymar a gente conhece, um traço importante dele é volta e meia ele pegava gancho e volta e meia ele tinha aquela lesão, né, que às vezes é uma lesãozinha de uma semana, de 10 dias, às vezes uns 15 dias, né? Então esse é um ponto importante para nós lembrarmos aqui. Mas eu fui tentar entender, né, porque eu, como eu disse para vocês, eu testemunhei muito de perto essa temporada, assistindo os jogos todos, lendo, acompanhando, expectativa, o pré e o pós-jogo, e todos os principais enfrentamentos. Fui tentar entender o que podia não justificar, mas o que poderia ser aquele gatilhozinho, né, que a gente chama, para que alguém afirme tal coisa. O Neymar foi o melhor do mundo em 2015. O que poderia eventualmente justificar? Lembrando, a primeira coisa que nós jogamos aqui para vocês é, na eleição do FIFA Ballon d'Or, o Neymar não ficou em segundo, né? Ele não ficou com um pouquinho a menos de votos do que o Messi. Não foi ali um neck to neck, que daí ele ganhou na Photoshop. Ele ficou em terceiro, né, na eleição, e por percentual de votos que era colocado, o Messi com 41 e tantos por cento, o Cristiano 23%, acredito eu, e o Neymar lá com seus 7,4%. Quer dizer, ele nunca esteve nem mesmo próximo de ser considerado o segundo melhor daquele ano, né?
Ele ficou em terceiro, bem colocado ali em terceiro. Já vamos falar de outros nomes que poderiam estar ali também, mas ele ficou ali num bolo que tinha uma galera. Em terceiro, bem afastado do Cristiano Ronaldo, 3 vezes a menos votos do que o Cristiano Ronaldo e no comparativo com o Messi, quase 6 vezes a menos votos. Quer dizer que a cada 10 pessoas que votavam, 6 escolhiam o Messi, 3 escolhiam, né, o Cristiano e uma escolhia o Neymar e uma escolhia algum outro. Então nunca houve uma proximidade real, né, ou melhor, 6 escolhiam o Messi, 2 ou 3 variando escolhiam o Cristiano Ronaldo, uma escolhia o Neymar e na outra rodada escolhia um outro, né? Então nunca houve proximidade do Neymar para com o, o Cristiano, quiçá o Messi. Fui tentar entender então o que poderia justificar, né? O Cristiano Ronaldo ele não conquistou nenhum título no ano de 2015, nenhum título. Na temporada 2014-15, ele ganha 2 títulos, né, que foi a Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes, né, referentes à temporada 2013-14, que são os troféus que a gente chama, né? Então, Supercopa da UEFA foi o Real contra o Sevilla, a Supercopa da Espanha eles perdem para o Atlético de Madrid e no Mundial de Clubes eles vencem, né, o São Lourenço. Mas é bom lembrar também que em nenhuma delas, na Supercopa da UEFA, né, de fato, o Cristiano foi que fez os 2 gols, mas no próprio Mundial de Clubes, quem ganhou o MVP foi o Sérgio Ramos, né? Então, do parte do Cristiano, poderia pensar isso. Não, o Neymar foi muito melhor do que o Cristiano esse ano, né? Mas aí entra a discrepância, a distância dos gols, né? A quantidade de gols que o Cristiano Ronaldo fez naquele ano foi assombrosa, né? O que o Messi fez em 2011 12, depois 2012 13, o Cristiano fez em 14 15, mais ou menos, né? E faria também outras temporadas nesse nível, né? Batendo lá nos 60 gols. E somando gols e assistências, primeiro número então, né? Eu fui verificar o ano 2015, ano calendário 2015, esses números que eu trago para vocês. Somando gol e assistência, Messi 75, Cristiano 73, Luizito 72 e Neymar 64, né? Mas o que justificaria, na visão do Enzo e semelhantes, o fato de que o Neymar marcou gols em todos os jogos da Champions League a partir das quartas de final. Então foi quartas de final Barcelona e PSG, né? Nos 2 jogos ele marcou gols, um no primeiro e 2 no segundo. Na semi contra o Bayern de Munique, ele marca um gol no primeiro e 2 no segundo e marca mais um gol na final contra a Juve. Então ele somou 7 gols em 5 jogos, é um absurdo. Marcou em todos os jogos ali e eventualmente se você tira os gols do Neymar, vamos colocar assim, tirando a final, né, que daria 2-1, você tira os gols do Neymar na soma dos placares, sobretudo contra o Bayern, o Barça estaria eliminado. Então, talvez seja essa aí o ponto-chave, né? Entendeu-se, né? Criou-se essa narrativa de que foram os gols dele que deram, em último caso, a classificação das quartas da semi e da semi para a final. Portanto, ele que decidiu isso pelo Barcelona. Beleza, talvez seja esse o ponto-chave. Ao final, né, com esses 7 gols, ele termina com 10 gols, mesmo número do Cristiano e mesmo número do Messi na Champions League. E aí a ponderação seria justamente essa. Mas os gols do Neymar foram em fases mais agudas, mais avançadas, ele fez mais gols nessas fases avançadas e, portanto, entre aspas, mais decisivos. Começando então pelo fato aí da, da Champions, né? Vamos falar então da Champions, especificamente da Champions. O Neymar, ele marcou, né, naquele ano, ou melhor, nessa levada, né? O Neymar marcou 7 gols, como eu disse. O Messi, ele marcou apenas os 2 gols contra o Bayern de Munique, né? Apenas os 2 gols contra o Bayern de Munique. E o Luizito marca 5 gols nesse mesmo período em que o Neymar marcou 7, né? O Cristiano agora vou ficar devendo para vocês, coloco na sequência aí, apontando os números, mas eu lembro, por exemplo, que ele fez gol contra a Juventus na semifinal, acho que nos 2 jogos também.
né? A Juventus passou, naturalmente, mas ele fez gol nos dois jogos, salvo engano, né? Então eu fui pesquisar isso. Vamos tentar entender o que que aconteceu, por que que o pessoal fala disso, e eu vou trazer para vocês, portanto, uma análise dessa sequência da Champions. Vou falar um pouquinho de todas as finais do Barcelona, né? E também trazer para vocês uma análise da construção desses gols, né? Da importância, porque, sim, a gente sabe que o número de gols ele é o mais chamativo. A gente sabe que a gente exalta tanto o próprio Messi, o Pelé, sobretudo pela quantidade massiva de gols que eles fizeram em períodos, né? Mais de um por jogo. Quantos jogadores históricos, de fato, o número de gols é o primeiro. Então, não estamos sendo incoerentes e dizendo que os gols do Neymar não vale a pena ou não é relevante, que gol não importa, né? Não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas nós temos um prêmio específico chamado Chuteira de Ouro, né? Tem prêmios de artilharia em cada grande competição que se disputa, né? O cara joga lá na Copa do Mundo, na Copa América, na Champions League, na Eurocopa, ele vai receber o que seria a bola de ouro daquela competição e também a chuteira de ouro. Então, existe um prêmio para isso. Na própria NBA, você tem lá o Scoring Champion, cestinha da temporada. O cara é reconhecido dessa maneira. Mas você tem o prêmio do MVP. Às vezes, e normalmente, o MVP é o cara que deu mais assistências, que o time dependia mais dele no fim das contas, e não necessariamente ele é o maior pontuador daquele time, né? Muitas vezes o MVP não é o maior pontuador. E da mesma forma no futebol, é o conjunto daquilo que nós chamamos do impacto, né? O impacto no jogo, a influência no jogo. Ser decisivo não é marcar mais gols. Ser decisivo é você mudar a chave do jogo. Primeiro ponto importante para nós colocarmos aqui. Vocês sabem quem foi assim reconhecido com o prêmio e que de fato foi o melhor jogador da final da Champions League 2015, foi o Andrés Iniesta. Ele que ganhou o prêmio de MVP daquela partida, né? Então é nisso que eu quero chamar a atenção. Quantos gols o Iniesta fez naquele jogo? Nenhum. Porém, ele foi extremamente importante, tanto no buscar a bola na defesa, na segurada, naquele passe decisivo no final. No primeiro jogo, o primeiro gol é uma construção coletiva absurda, né? O Barcelona estava naquele ápice. O trio MSN é, de fato, um dos grandes trios da história do futebol, do esporte em geral. Eu vou falar no finalzinho dos trios e é onde que eu vejo o Neymar nesse paralelo. Mas aquele gol é um belo exemplo de como era um time coletivo não individualizado. Você tinha peças individuais que desequilibravam, né? O trio MSN desequilibrava, mas era um time muito coeso, muito forte. Então, o primeiro gol nasce lá do lado direito, o Messi dá uma invertida na bola, né? Uma inversão de bola, que é uma das coisas que eu acho mais gritante, a diferença do futebol europeu para o futebol brasileiro, é a inversão de bola, né? Além da eficácia, na quantidade de vezes que acontece em jogos aqui é pouquíssimo, na minha visão, e quando acontece é daquele jeito, né? A invertida de bola que ele dá é coisa de cinema, e o Alba ele mata a bola, matando a bola ele já dá um passo para o Neymar. O Neymar domina e perde ela um pouquinho assim na sequência, vai buscá-la novamente, dá aquela fatiadinha, perfeito, dribla, puxa, o Iniesta está entrando, ele toca no Iniesta. O Iniesta chega para matar, né? Você fala, o cara vai fazer o gol. Ele consegue dar uma finta absurda, mata o goleiro e o zagueiro na mesma, só rola a bola para o Rakitic fazer o gol. Então, você veja, um, dois, três, quatro, cinco jogadores em questão de segundos, poucos toques e toques verticais e eficientes, né? O Barcelona era isso. O trio MSN foi encantador por causa disso também, não apenas porque fizeram muitos gols, mais de cento e tantos gols aí, né? Então é importante lembrar, em primeiro lugar, disso, né? Que era um time extremamente coletivo. O Neymar ele estava se lapidando na temporada 2013-14, em que ele aparecia ali como aquele fator surpresa, pegou uma titularidade na sequência, mas ainda era um jogador
no começo ali, né? 2014, 2015 ele começa a se firmar, né? Então, lembre-se em que contexto ele estava inserido para dizer, né, que ele foi o melhor do mundo, absurdamente. Finais, como foram as finais do Barcelona, né? Já que a questão é gols, né, vamos falar das finais que o Barcelona disputou. Neste ano foi muito interessante, pensando no ano, o calendário, né? Que você pega as três competições inteiras, que terminam em maio, junho, e você pega os três troféus de troféus, né? Que são as aberturas da temporada, né? E o Mundial de Clubes lá no meio. Então, o Barça ele ganhou em 2015, só não foi tão perfeito quanto 2009, né? 2009 o Barcelona foi campeão espanhol, campeão da Copa do Rei, campeão da Champions League, campeão da Supercopa da Espanha, campeão da Supercopa da UEFA e campeão do Mundial de Clubes. Ele ganhou todos os seis troféus que ele disputou. Em 2011, ficou faltando a Copa do Rei, né? A Copa do Rei foi disputada contra o Real Madrid, a final, na prorrogação. O jogo terminou 0-0 na prorrogação. O Cristiano Ronaldo fez um gol de cabeça 1-0. Então, naquele ano, o Barça ganhou de todos os seis, menos a Copa do Rei. E em 2015, o Barça só não venceu a Supercopa da Espanha, né? Ele é campeão da Champions, campeão espanhol, campeão da Copa do Rei. Na Supercopa da UEFA contra o Sevilla, ele vence. A Supercopa da Espanha, em dois jogos, ele perde para o Atlético Bilbao. E no Mundial de Clubes, vence a final contra o River Plate. Como que foi essas finais, né? Da ação dos jogadores, dos três aí, né? Vamos falar dos três. O Luizito, ele não marca gol na final da Copa do Rei. A Copa do Rei termina 3-1 para o Barcelona, né, contra o Atlético Bilbao. O Messi marcou dois e o Neymar marcou um, né? O Luizito não marcou gol na final da Copa do Rei. Na final da Champions ele marcou. Na final da Supercopa da Espanha, em dois jogos, né? Ele não marcou. Na final da Super da Copa da UEFA ele marcou. E na final do Mundial de Clubes ele marcou dois. Inclusive no Mundial de Clubes, é bom lembrar, né? A semifinal foi acho que 3-0 contra um time chinês. Ele marcou todos os três. E na final foi 3-1 contra o River Plate. Ele marcou ele marcou dois dos gols, né? O Neymar, ele marcou um gol na Copa do Rei, né? Naquele clássico estilo. A jogada é construída aqui, o centroavante chamou a defesa, né? Chamou a marcação inteira, ele dá o tapinha para o Neymar ali, o Neymar completou. E na final da Champions League, ele marcou um também, né? Que foi aquela bola do último segundo. Ele já lá no avante está ele, o Pedro e acho que um defensor da Juventus. Eles fazem uma pequena tabela. Neymar perde o tempo da bola, retorna, assim como no primeiro gol, toca para o Pedro, recebe novamente e marca o gol que sacramenta o juiz apita o jogo ali. Poderia inclusive ter apitado antes, mas deixou rolar aquela jogada, né? O Messi puxa uma bola lá na defesa, sobrou para ele, ele lança direto, né? Ele dá aquela bola para frente. Talvez até imaginando que ele estava dando um chutão que o juiz ia apitar, mas aí o Neymar consegue conduzir, faz o gol. Então o Neymar marcou dois gols nas finais. Porém, ele não disputou nem a Supercopa da Espanha, nem a Supercopa da UEFA, porque, né, aquele esquema lá total, né? A lesão no tornozelo, na panturrilha, no pé. Então ele ficou de fora naquele período. Ele não é nem escalado para nenhuma das duas. Ele não consta na lista. Se você olhar, já vi fontes que citam, né, esses títulos para ele, mas a maioria das fontes não cita esses títulos para ele porque ele não fez parte do elenco, ele não estava com o time, né? A Supercopa da Espanha em dois jogos, um na quarta, um no sábado, ou vice-versa, domingo e quarta-feira, alguma coisa assim. Segunda e sexta, eu lembro que foi muito próximo, né? Primeiro jogo, o Bilbao mete 4-0, arrebenta com o Barcelona, e na volta 1-1, um golzinho do Messi. E na Supercopa da UEFA foi um jogo muito bom. Terminou acho que 5-4 para o Barcelona. Foi o jogo que o Messi fez, o famoso jogo que o Messi fez dois gols de falta no mesmo jogo, né? Feito raro, né? Mais uma final, dois belíssimos gols contra o Sevilla. Então o Luizito, como nós vimos, ele somou quatro gols em seis partidas disputadas de final. O Neymar disputou a final do Mundial de Clubes e não marcou. Então ele disputou três partidas e marcou dois gols. Já o Messi, ele marca os dois gols no 3-1 da Copa do Rei
Ele marca um, né, gol que eu falei na Supercopa da Espanha, na volta. Ele marca os dois na Supercopa da UEFA e ele marca também um no Mundial de Clubes. Então ele somou 6 gols em 6 jogos. O Neymar 2 por 3, o Luizito 4 por 6 e o Neymar e o Messi 6 por 6. Então, um ponto para a gente analisar aí. Vamos ver a questão dos gols da Champions. Como é que foi aquela Champions? Recortando, então, no ano de 2015 é que acontece os playoffs da Champions, né? Fase de grupos na reta final de 2014 e a fase eliminatória a partir ali de fevereiro de 2015. Eu fiz aqui uma análisezinha, né? Eu fui ter os jogos de novo, relembrar algumas coisas, né? Para não cometer equívocos. Por exemplo, eu lembrei agora que um equívoco que eu cometi, na minha cabeça, eu lembrava que a assistência que o Messi deu para o Rakitic contra o Manchester City, o gol que ele fez, havia nascido um escanteio. Não, mas foi de uma jogada absurdamente bela, né? Então, mais um ponto aí. Eu lembrava também na minha cabeça que os dois gols, que o gol do Iniesta, né, o gol a jogada que o Iniesta faz, na minha cabeça, ele era o primeiro gol do jogo de ida contra o PSG, mas na verdade foi no jogo de volta. Então, algumas coisinhas que só na memória a gente vai se confundindo, né? Então, eu fui confirmar esse tipo de coisa, embora eu lembre e saiba dizer, né, toda a sequência dos jogos como foi naquela Champions 2015. Então, vamos falar especificamente dos gols do Neymar, né? Vamos começar falando dos gols dele e depois vamos falar do que Luizito e Messi fizeram, né? Nesse mesmo recorte das oitavas, quartas, semi e da final. Oitavas de final contra o Manchester City, né? Tanto na ida quanto na volta, a contribuição do Neymar foi muito pequena. De fato, se olhar para os gols, para as jogadas, puxar os lances, nesse jogo da ida, por exemplo, que o Messi perde um pênalti, o goleiro defende e volta para ele, ele tenta cabecear, né? Ficou bem engraçado essa cena, porque ele vai para cabecear, para dar o peixinho e deslocar totalmente o goleiro. É o que ele conseguiu, mas aí ele jogou a bola para fora. Ele perdeu o pênalti e perdeu o rebote na sequência, né? Isso no primeiro jogo. Mas a contribuição do Neymar para esse resultado, que foi 2-1, foi pequena, muito pequena. E na volta, 1-0, também uma contribuição muito pequena. Então ele estava bem de coadjuvante nesse momento, né? Ele não estava ali naquela veia decisiva. Porém, a partir das quartas de final, começou a mudar, né? Em que o Neymar, como uma espécie de... Não é um talismã, porque ele nunca veio do banco, não é, coloca o Neymar para mudar, mas ele era um fator surpresa. Estava muito concentrado, sobretudo pelo que aconteceu contra o Manchester City, né? Estava muito concentrado em Messi e Luizito, e no próprio Iniesta, como aquele maestro, e o Neymar, ele era o fator surpresa que quebrava a defesa e fazia a diferença ali naquele último momento, naquela último terço do campo, para usar aí a- os chavões atuais, né, da mídia analista de futebol. Então ele era de fato um fator surpresa e que fazia a diferença, desequilibrava ali no projeto das defesas adversárias. Contra o PSG acontece então o seguinte: o primeiro jogo é um gol, né, do Neymar. Ele faz o gol de abertura do placar, né? Foi 3-1 esse primeiro jogo. E aí que eu falei que eu achava que era jogada do Iniesta para ele. Mas na verdade o Messi dá um passe para ele, aquele passe assim que chama a defesa aqui fora da área, não muito longe da área, mas ainda longe da área, ele dá aquela quebrada e o Neymar vinha, veio pela lateral, bateu daquele jeito típico dele, que é uma das grandes características dele. Ele dá um tapa na bola de colocada. Ele é um dos caras que mais rápido define um chute, né? Tanto quando recebe o passe, quanto quando ele dá aquele corte, ele é um dos que mais rápido faz isso, o que é um fator surpresa para o goleiro, dificulta muito a defesa do goleiro. E ele também tem uma grande habilidade tinha, né? Uma grande habilidade de colocar rente à trave. Portanto, o goleiro ele se esforçava ao máximo para chegar ali no campo. E várias vezes, vários gols do Neymar, desde o Santos, você via o goleiro tentando pegar a bola, a trave aqui e a bola entrando bem certinho no meio. Então, esse é um grande mérito dele.
mas é o gol de um toque, né? O Messi quebrou a defesa, a bola entrando ali, ele vai na área, aquele tapa, fechando. Na sequência, o Barcelona mete 3-1 no PSG, com dois gols épicos, maravilhosos do Luizito Soares. Um deles metendo a caneta no Davi Luiz, que ele tenta fechar a perna, uma cena bem cômica. Ele fecha as duas pernas, né? Bate e olha para trás, né? Só que no que ele olhou para trás, o Luizito já estava lá abrindo, bate por fora, assim, numa curva, no ângulo. Então esse foi o grande jogo do Luizito nessa Champions, foi o épico dele, né? Se nas oitavas de final ficou bem dividido, assim, a maior responsabilidade da classificação, nas quartas de final é o Luizito que fez toda a diferença. Dois gols em duas jogadas individuais, terminou 3-1. Ele que fez a diferença nesse dia. Daí vai para o jogo da volta, né, contra o PSG lá no Camp Nou. A situação estava muito cômoda para o PSG, mas não bastasse. Primeiro gol, 0-0. Iniesta faz uma jogada digna de Messi nos seus melhores dias. Dribla um, dribla dois, dribla três. Conduz com uma precisão absurda, né? Lá de trás do meio de campo. Acho que driblou três jogadores. Chega na frente, ele dá um toque para o Neymar aqui à direita. O Neymar entra, varre o goleirão e complementa. Novamente, um exímio finalizador. Mas, de novo, ele recebeu um presente. A jogada construída lá da defesa para ele. E na sequência, um passe do Daniel Alves, né, um cruzamento quase passe, puxa aqui da direita para trás, cruza com a perna esquerda, lá na cabeça do Neymar, mas pulou. Então reparem que nesses três gols que eu falei, ele deu, na verdade, quatro ou cinco toques, né? Fez um toque no primeiro, um toque nesse terceiro, nesse outro ele varreu o goleiro ali. Então, dois, três toques ele deu. Finalizador, executor, finalizando a tarefa, né? Aí nós vamos para o jogo contra o Bayern de Munique. Jogo contra o Bayern de Munique, aquele jogo pesadíssimo. O Barcelona tem no histórico, na balança, uma freguesia absurda para o Bayern, né? E a exceção é justamente esse ano de 2015. Teve acho que uma outra vez que eles classificaram contra o Bayern, mas essa aí foi a exceção. E o jogo estava amarradíssimo, o jogo lá no Camp Nou, amarradíssimo, até os 30 e pouquinho do segundo tempo, né? Jogo pesadíssimo. O Messi faz um gol de fora da área, uma pancada, recebeu do Daniel Alves ali. Na sequência, ele faz aquele gol famigerado do Boateng, né? A torre Boateng cai no chão. E o terceiro gol, que foi o gol do Neymar, ele nasce, assim como na final, já ali nos acréscimos. O Luizito briga ali atrás do meio de campo, bem no círculo do meio de campo, na parte de trás, ele consegue desvencilhar, toca no Messi. Messi de primeira joga a bola lá para frente. Neymar sai sozinho, literalmente, na cara do Neuer. Méritos totais para ele. Olhou bem, trouxe a bola para a direita, não chegou a driblar, né? Ele fez de frente, mas ele soube olhar bem e bater certinho no canto, sem chance de defesa para o Neuer, né? Novamente, merecidíssima e excelente definição, mais um jogador de definição, um jogador de surpresa. O serviço sujo foi feito, ele ficou com a glória. Vamos para a volta. 3-0 para o Barcelona, né? Vamos para a volta. Eu acho que o Bayern sai à frente, um cruzamento, e aí um gol que novamente demonstra a capacidade coletiva desse time, mas, de novo, assim como o gol da Copa do Rei, um gol de execução, um gol de finalização, um gol de último toque do Neymar, né? Messi faz aquela jogada lá atrás, ele dá um daqueles passes verticais que você não vê onde que isso vai terminar. Você não consegue imaginar isso. Tem defensor aqui, mais uns dois lá. O Luizito está entrando por aqui. Ele dá o passe vertical para o Luizito vir aqui e receber a bola. Quando ele vem, a tendência natural é que ele finalizasse. Ele faz uma jogadinha, uma finta de corpo, mais um toque, abre aqui para o Neymar sozinho, literalmente, embaixo da trave, dentro da pequena área, um tapinha para dentro. Então, repare que a maioria dos gols dele, que eu estou narrando, ou foram com um toque, literalmente, ou com alguma
um drible, alguma uma jogadinha de corpo ali, mas sempre em posição privilegiadíssima, o que é mérito dele, posicionamento, né? O segundo gol, que também é do Neymar, o Bayern venceu por 3-2. Agora eu não vou me arriscar a dizer a sequência, se foi 1-0, 1-1, 2-0 e 2-2. Eu lembro que o gol de empate nasceu rápido, mas eu não sei se estava 3-1 e foi 3-2 ou se foi 2-1, 2-2. Sei que novamente foi uma situação muito parecida com aquela do gol no jogo da ida. Agora o Messi é que faz ali no meio de campo, ele de cabeça, né? Ele passa para o Luizito vai lá, toca para o Neymar aqui na frente. Ele acho que desse lado aqui ele vai bater também cruzado. Não lembro se foi um ou dois toques, mas ele também bate cruzado. Novamente, méritos dele, mas todo o serviço sujo, toda a defesa foi colocada para lá. Talvez essa seja a grande estratégia e a definição do MSN, né? O Luizito como centroavante que vai puxar espaço, quebrar a defesa, chamar a marcação de costas. O Messi é aquele que vai pensar por trás toda a jogada e o Neymar o executor surpresa da ponta, geralmente. Mais um gol desenhado da mesma forma. E a final, já falei aí, ele recebe lá na frente sozinho, o jogo já podia ter acabado, conduz a bola, Pedro em paralelo, ele toca para o Pedro, Pedro devolve para ele faz aquela definição clássica dele. Então, 7 gols que mostram um jogador que não foi o ponto crucial em nenhuma das jogadas. Ele foi o ponto definidor. Ele está como a ponta do iceberg, né? Tudo que foi feito antes. E como que foram o Messi e o Luizito nesses jogos? O Luizito no primeiro jogo contra o Manchester City marca os 2 gols, 2-1. Gols de centroavante, de estar presente ali no cruzamento dentro da área, de furar a defesa, de se antecipar, né? Ele, naturalmente, como esses do Neymar, mais gols ou de cruzamento, em que ele teve que furar a defesa. Acho que o primeiro ele foi assim, meio de carrinho, e o segundo eu não me lembro exatamente como foi. No jogo da volta, o Messi que faz a diferença, principalmente com aquele cruzamento para o Rakitic, antes da defesa, ele corta um ou dois, cruza perfeitamente para o Rakitic fazer. Um gol plasticamente muito parecido com o gol que o Neymar fez na volta contra o PSG, o gol no cruzamento do Daniel Alves. Mas é nesse jogo, pessoal, do jogo da volta contra o Manchester City, que famosamente o Guardiola está lá na arquibancada e faz aquela cena, né? Ficou famoso, reação, epic reactions to Leo Messi. Vocês podem procurar esse tipo de vídeo aí, vocês vão ver essa. Várias canetas, jogos em que ele chamava a defesa e fazia encantamento, né? De fato, foi uma das grandes demonstrações de habilidade do Messi naquele jogo. A gente pode dizer que foi essa partida contra o Manchester City. Não fez nenhum gol, deu uma assistência, o jogo terminou 1-0, mas foi uma das grandes exibições dele, né? Se eu fosse colocar as maiores exibições individuais de habilidade do Messi em Champions, certamente esse jogo estaria entre os meus top. Nas quartas de final contra o PSG, Luizito é o fator total de desequilíbrio no primeiro jogo. Nesses dois confrontos, dá para dizer que foi o mais abaixo do Messi, né? Ele não esteve, não fez nada de extraordinário em nenhum dos dois jogos. Fica aí o mérito do Iniesta no jogo da volta, a jogada absurda que ele fez, e do Luizito no primeiro jogo. E na semifinal, é o Messi que faz a diferença total, né? Total tanto no jogo de ida quanto da volta, ele foi o fator preponderante, podemos colocar assim, porque 2 gols em jogadas individuais absurdas, né? No primeiro ele recebe o Daniel Alves, puxa, dá 2 dribles assim e bate muito forte no canto, né? Um momento crucial, muito difícil. E o segundo gol, um líbero, né? Uma coisa assim que realmente fez total diferença moralmente, para o jogo em si, né? Tanto é que a forma que os jogadores vão comemorar com ele, né? Mais ou menos como ele faria na final da Copa do Rei. Um gol assim para a história, né? Ele dá o passe para o Neymar, em último caso, no gol do 3-0. O jogo da volta, ele faz toda aquela jogada que o Luizito só
dá o último passo para o Neymar, e no quinto gol ele também faz mais ou menos como o Luizito fez na ida. Então, os dois aqui foram preponderantes ali, mas o Messi fez total diferença, sobretudo no contexto em que estava acontecendo. Na final, pessoal, como é que foi na final? O melhor jogador foi o Iniesta, né? Primeiro jogo, primeiro gol, uma grande jogada coletiva, mas que nasce de uma inversão de bola perfeita do Messi, né? Aí ele vê o Alba correndo, o Alba faz um sinalzinho assim, ele inverte a bola com uma eficiência, a precisão absurda, né? E plasticamente muito bonito, porque ele deu um três dedos, não foi uma chapada, né? Fez a diferença ali naquele momento crucial. A Juve empata, né? Empata. Na sequência, como é que é o 2-1? 2-1, uma progressão em altíssima velocidade. O Messi vai para lá, ele dá um corte no zagueiro, bate, o Buffon espalma, rebate a bola no pé do Luizito, o Luizito guarda. Mais ou menos como aconteceu na Copa de 2010 contra a Grécia, né? Um gol muito parecido. O Messi corta 1-2, bate, o goleiro grego rebate no pé do Palermo. Então, o Messi não fez gol na Copa 2010, mas a influência que ele teve em todos os jogos, sobretudo nos três primeiros, foi absurda, né? E nesse jogo aí também, ele não fez gol. Ah, não tem gol na final, né? Então, são alguns critériozinhos que não resistem a uma análise apurada de tudo que aconteceu, né? Já falamos aí das finais, Supercopa da UEFA, total importância do Messi, né? Foi um jogo longo, um jogo difícil, e que, mesmo que o Messi não tivesse jogado nada, o Neymar não jogou literalmente. Supercopa da Espanha, o Barcelona foi massacrado pelo Atlético Bilbao no primeiro jogo. No segundo jogo não tinha mais o que fazer. Uma pequena esperançazinha, mas é irrisório. 4-0 tinha sido o primeiro, 1-1 no segundo, né? Um jogo irrelevante. Final do Mundial de Clubes contra o River Plate. O Messi faz o primeiro gol, né? E o Luizito faz os outros dois. O Neymar participou muito efetivamente, né? Foi aquele jogo que ele estava com a faixinha e tal, com a headband. Jogou muito bem naquele jogo, indiscutivelmente. Mas o bola de ouro do Mundial foi o Luizito Soares. Voltamos para a Copa do Rei, a final da Copa do Rei, dois gols do Messi e um do Neymar, né? A partir de uma jogada muito clássica, como essas que eu narrei aqui contra o PSG, contra o Bayern, em que o Messi dá aquele passe pro Luizito, o Luizito chamou para cá, deixou o Neymar na cara do gol. Então, o Messi foi totalmente influente para o título da Copa do Rei. Campeonato Espanhol, né? O Cristiano marcou 48 gols, se não me engano, naquele campeonato 2014-2015. O Messi marcou 43. O nível, a barra que esses caras colocaram é bizarro, né? Porque o Messi fez, num ano, ele fez 50 gols no Campeonato Espanhol. No outro, ele fez 43. No outro, ele fez 45. Aí o Cristiano tinha feito 40, mas aí fez 48. Então, se você olhar para a para a chuteira de ouro, as maiores pontuações de todos os tempos, né? Cada gol do Campeonato Espanhol, do Campeonato Inglês, do Campeonato Italiano, Campeonato Alemão e acho que o francês valem 2 pontos. Alguns outros campeonatos valem 1,5, outros valem apenas um. Mas as maiores pontuações, né? Os 100 pontos foi o Messi que conseguiu em 2013. E nesse ano o Cristiano chegou a 96 pontos, né? O Messi fez lá seus 86 pontos, né? Então, o patamar que eles estabeleceram é muito difícil de ser aproximado, né? Quiçá superado. Então, um ano em que o Messi não foi artilheiro, ele fez 43 gols. Mas vamos lembrar de uma cena que eu acho que é bem importante para nós, falando aqui de Neymar melhor do mundo, né? Eu não me lembro contra quem que era exatamente, Levante ou um desses times mais fracos, né? Eu vou colocar para vocês a informação também. Esse jogo terminou 8-0 ou 7-0, alguma coisa assim. Tava 6-0. O Messi tinha feito dois e o Luizito tinha feito outros dois, ou o Messi fez três, o Luizito dois, não sei. Pênalti, né? O Messi que vai cobrar. O Messi chama o Neymar e fala para ele: tá aqui a bola, cara. Literalmente foi assim: bicho, você não fez um gol hoje, cara. Um joguinho desse aí, você tá aí nessa sofrência. O Messi estava disputando a artilharia com o Cristiano Ronaldo. Seria algo a se pensar.
Não, ele foi lá e literalmente entregou a bola para o Neymar. E nesse mesmo final de semana, teve aquela cena curiosa que acho que era o Arbeloa, acho que é a Arbeloa, em que ele e o Cristiano Ronaldo saem correndo para receber aquele cruzamento que tem que dar o carrinho, e ele antecipa-se ao Cristiano e faz o gol. O Cristiano fica brabo, chuta a bola dentro, não quer comemorar com os colegas. E o Messi, nesse mesmo final de semana, ele abre mão de fazer um gol, literalmente. Não, cara, você não fez nenhum gol hoje, então para deixar o colega feliz. Então, resumidamente, pessoal, eu tenho ainda outros fatores para mencionar, por exemplo, a quantidade de cartões amarelos, é um absurdo. Neymar, ele tem mais cartão amarelo que muitos zagueiros, né, nesse tempo todo. Sempre foi um ponto, e principalmente no Barcelona, em que era uma das coisas que mais o prejudicava, né? Ele foi um cara que sofreu com posição de linha de impedimento no começo da primeira temporada, foi melhorando, sofreu muito com eficiência de passes, né? Em vez de dar o passe mais simples, que é o que o Barcelona se notabilizou, ele tentava dar um passe um pouquinho mais difícil e acabava perdendo. Tem uma eficiência relativamente baixa, se nós vamos colocar assim. Não estou comparando com o zagueiro que troca passe entre eles lá na defesa, né? Mas assim, dos jogadores de frente, ele sempre teve, isso também é verificável, a percentual de passe, a passing accuracy, né? É mais baixo nesse período, coisa de 80, 82%, né? Relativamente baixo, né? E os cartões, né? Cartões é a coisa que ele sofreu até hoje, não deixou de ser um traço dele. Excessivas reclamações, excessivas simulações, né? E nesse período era muito alto ainda. Ele ainda estava com o Santos, o Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro na veia ali, né? Muito difícil para ele se livrar disso. Então, eventualmente, ele ficava suspenso. Salvo engano, nessa temporada, nesse ano, ele tomou 10 amarelos, né? O que nos leva aí, por fim, para dar um resumo da história para a nossa Copa América, né? Nossa Copa América. Se nós estamos falando de ano de jogadores, nós temos que analisar todo o ano, de janeiro a dezembro, por clube, por seleção, por todas as competições. E de tudo que eu falei para vocês, de Champions, as finais, do Barça, do Campeonato Espanhol, né? Temos ainda a nossa Copa América. A Copa América de 2015 foi disputada lá no Chile. A Argentina, novamente, depois da final de 2014, perdeu na prorrogação, vai para a final da Copa América 2015, perde nos pênaltis. Vai para a final da Copa América 2016, na sequência, perde também nos pênaltis. Então, foi esse período traumático ali da seleção argentina que, apesar de tudo, estava sempre chegando, coisa que não acontecia na década final da década 90, começo da década 2000, a Argentina não chegava nas finais exatamente, né? Ela começou a recobrar justamente nesse período aí. E o Messi sendo sempre o fator preponderante, né? Não nos custa lembrar da semifinal, Argentina e Paraguai, Paraguai que eliminou o Brasil nas quartas, foi 6-1 para a Argentina. O Messi não fez nenhum gol nesse jogo, mas ele deu 3 ou 4 assistências. Foi um jogo, assim, uma das grandes exibições também dele pela seleção nesse período pré-Lionel Scaloni, né? Foi uma das melhores exibições dele pré-Scaloni, né? Teria alguns outros grandes jogos para citar ali no período da sequência, né? 2016, 2017, alguns jogos das eliminatórias, mas esse foi um dos grandes jogos dele. Se vocês observarem ali, 6-1 para a Argentina, 3 passes, 3 assistências, ou 4 até mesmo dele. E o Neymar, como é que foi nessa Copa América, já que nós vimos que o Luizito, ele não jogou, ele estava suspenso. O Neymar, nós lembramos que o jogo de estreia, não lembro se foi contra Peru, alguma coisa assim, aquele típico, né? Fez um gol, deu um passe, né? No jogo seguinte, Brasil e Colômbia, o Neymar consegue o feito. Ele já tinha o segundo amarelo, ele ganhou um amarelo naquele jogo, portanto já estava suspenso do jogo da terceira rodada. Ele tomou um amarelo no primeiro jogo, tomou um amarelo no segundo, já estava suspenso. Mas aí, na discussão, no retorno ali pro vestiário, ele discute com o Zúñiga, que foi o cara que lesionou ele na Copa de 14, e acabam sendo os dois expulsos, né? O relato do árbitro é de briga e ofensa ao árbitro e tudo mais. O Neymar foi expulso.
Então ele não jogou a terceira partida e não jogou a decisão ali nas quartas de final contra o Paraguai, que o Brasil acabou eliminado nos pênaltis. Então, ainda que, vamos colocar a Supercopa da Espanha, que o Messi, né, não ganhou, o Barcelona foi atropelado, o Neymar não estava. Copa América, a Argentina perdeu lá no final, mas o Neymar não estava. Então, você não pode dizer que o melhor do mundo foi um cara que não esteve em muitos momentos, momentos decisivos, momentos importantes. Você não pode dizer que o melhor do mundo foi um cara que completou o jogado. Você não pode dizer que o melhor do mundo foi um cara que teve menos gols e assistências do que seus dois principais colegas, seus dois últimos colegas e além de um terceiro jogador. Naquele ano, por exemplo, Carlito Tevez teve uma temporada extraordinária, vamos lembrar. Foi campeão da Copa da Itália, campeão italiano pela Juventus e vice-campeão da Champions League. Ele foi artilheiro do campeonato italiano, foi artilheiro da Série A. Contra a Juventus, contra o Real Madrid, né, na semifinal, ele marca um dos gols, um pênalti, após uma grande jogada dele, ele sofre o pênalti e marca o gol e dá o passe para o primeiro gol também, né? Não lembro se ele deu o passe ou ele deu o passe para o primeiro gol do Morata. Então, uma grandíssima temporada. Eu garanto para vocês que a temporada do Tevez em 2017 foi extraordinária, comparável à do Neymar, né? Mas naturalmente o Neymar estava num time em que o futebol era mais vistoso, mais encantador. Ele tem um estilo de jogo diferente do Tevez, diferente de outros nomes que a gente poderia citar, né? De fato, aquele golaço que ele faz, acho que é contra a Vídea Real, né? Um dos mais belos gols dele, né? Ele dá um chapéu invertido, né? Golaço. Então ele teve grandes highlights, grandes momentos ali. Mas de ponta a ponta, ele não foi nem o primeiro do mundo, nem o segundo do mundo, e eu digo para vocês que nem o terceiro do mundo. A minha votação, se eu escolhesse os três melhores do mundo naquele ano, seria o Messi em primeiro, o Luizito em segundo e o Cristiano em terceiro. Foi essa, pessoal, a votação do prêmio da UEFA. Lembrem-se que a bola de ouro da FIFA era dada em conjunto, as duas, né? Entre 2010 e 2015 foi dado em conjunto. E aí a UEFA, que tinha um prêmio específico até 2010, relativo às competições da UEFA, Liga Europa, hoje assim nominada, e Champions League, ela dava um prêmio por jogador, UEFA do ano, independente do que ele tenha feito no seu clube, nas suas seleções, ela premiava o jogador daquele ano, naquela temporada, UEFA, né? Tanto que o Fernando Redondo, da Argentina, ganha em 2000, você tem outros vencedores aí importantes. Era um prêmio assim assado. A bola de ouro era o prêmio para o jogador da Europa. E o da FIFA era o prêmio mundial, mais democrático, abrangendo a todos. Quando elas se juntam, a FIFA e a Ballon d'Or, a UEFA decide criar o jogador da Europa do ano. Então, lembre-se dessa timeline. Até 2010, você tinha FIFA e Bola de Ouro separados, como é hoje. E você não tinha esse prêmio da UEFA para a temporada da Europa. Você tinha um prêmio específico da competição dela, outra coisa. Aí, quando junta-se a FIFA e a Ballon d'Or, eles sentiram a falta de um prêmio do jogador europeu do ano, uma coisa mais deles mesmo. E a UEFA criou. Hoje nós temos os três em paralelo. É muito raro um jogador una os três prêmios, né? Raríssimo alguém vencer FIFA Best, uh, UEFA e Bola de Ouro junto, né? Vocês verem, tem vários anos em que o jogador UEFA foi diferente do Ballon d'Or e diferente do FIFA, nesse mais recente. Então, é mais esse contexto importante para nós lembrarmos. Quando dado o prêmio da UEFA, você tem a votação aberta e dos três melhores votados, há uma votação nova a partir dos três, né? O Neymar fica em quinto na votação da UEFA. Ele ficou atrás do Messi, do Cristiano, do Luizito, mas também do Gianluigi Buffon. O Gianluigi Buffon teve votos a mais que o Neymar. Quando vai para a decisão, o Messi ficou com 49 dos 54 possíveis votos, o Luizito com 3 e o Cristiano com 2. Então, na minha visão, o Luizito fez naquela temporada, sobretudo um cara que veio de uma suspensão, né, que ficou 4 meses aí proibido de jogar. O que ele fez no ano de 2015, ele fez mais gols do que jogos também. Na temporada 15-16, ele foi chuteira de ouro de novo. Um grandíssimo jogador, né? Então, a, o Neymar, vamos colocar assim, nós tivemos o trio MSN. Assim como nós tivemos grandíssimos trios no basquete, o Big Three,
né? O LeBron, Chris Bosh e o Dwayne Wade. Nós tivemos lá o Jordan, Pippen e Rodman. O outro grande trio para falar de futebol, Mágica, trio Mágica, Maradona, Giordano e Careca. Então, se eu fosse comparar o MSN, historicamente, com o trio Mágica do Napoli, o Messi seria o Maradona, o Luizito seria o Careca e o Neymar seria o Giordano. Se eu fosse comparar com os trios do basquete, o Messi seria o Michael Jordan, o Luizito seria o Pippen e o Neymar seria o Dennis Rodman. Se eu fosse comparar com o Big Three do Miami Heat, o Messi seria o LeBron James, o Luizito seria o Dwayne Wade e o Neymar seria o Chris Bosh. Ele era o terceiro melhor dos três. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.